módulo 1, frente D, aula 2. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios da lista que eu mandei no Classroom. Então vamos resolver a questão 1. Sendo A e B e C os vértices de um triângulo, esse triângulo é os 3 pontos estão alinhados: B, retângulo; C, equilátero; D, isósceles e escaleno. Antes de resolver, vamos refrescar a memória, vamos ver algumas definições. Os 3 pontos alinhados, vai acontecer isso. Ele não vai formar um triângulo, porque A, B e C vai formar uma linha. Esse assunto eu não vou abordar profundamente, porque vai ser o módulo 2. No módulo 2 nós vamos trabalhar bastante isso. Então vamos entender um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, um jeito de saber se ele é usando o teorema de Pitágoras. Se o teorema de Pitágoras funcionar, então é um triângulo retângulo. Lembrando que o maior lado é a hipotenusa e os dois lados vai ser o cateto. Utilizando essa fórmula, se bater certinho, então é um triângulo retângulo. Um equilátero. Um equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Ou seja, o segmento AB é igual ao segmento BC e o segmento CA. Os 3 lados são iguais. Os isósceles, 2 lados têm que ser iguais. O escaleno é quando os lados não são iguais, os 3 lados têm valores diferentes. E vale lembrar que a fórmula que nós vamos usar para resolver esse problema é essa aqui, ó, que é a distância de 2 pontos. Antes de resolver, tenta fazer primeiro, aí dá um pause no vídeo e vamos lá. Agora vamos resolver a questão. Para resolver, nós precisamos saber a distância de A e B, de BC e AC, que seria o lado do triângulo. Nós temos o seguinte resultado: a distância de A e B é a raiz de 26, a distância de AC é a raiz de 26 e a distância de BC é a raiz de 72. Bom, percebe-se que dois lados são iguais, então ele vai ser isósceles. Ele não vai ser um triângulo retângulo, porque esse é o maior lado, vai ficar a hipotenusa ao quadrado ficar 72, igual o cateto de raiz de 26 vai ficar 26 ao quadrado, né? Raiz de 26 ao quadrado ficar 26, então ficar 72 de frente de 52. Então, por isso não é um triângulo retângulo. Então, a resposta é D, é isósceles. Eu vou deixar isso aqui para você filosofar a ideia. Marque verdadeiro ou falso com as seguintes afirmações. Se um triângulo pode ser ao mesmo tempo equilátero e isósceles, é verdadeiro ou falso? Equilátero e retângulo, verdadeiro ou falso? Equilátero e escaleno, verdadeiro ou falso? Isósceles e retângulo, verdadeiro ou falso? Isósceles e escaleno, retângulo e escaleno. Então, eu quero que você responda isso no fórum. Esse slide também controlar, tá? Então, vamos para a questão 2. A questão 2, na verdade, é parecido com a questão 1. Não muda nada. Só muda os pontos, na verdade, né? Tá, vamos para a questão 3. A questão 3, que ele pede uma extremidade do segmento ponto AB, quer dizer, desculpa, uma extremidade do segmento ponto A, sendo M o ponto médio. Ele quer saber quem? Ponto B. Vale lembrar que o ponto médio, como que era a fórmula de calcular o ponto médio? A fórmula do ponto médio é essa aqui, certo? Tenta fazer essa questão aqui. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Então vamos para a resolução.
Então vamos aplicar aquela fórmula do ponto médio, esse aqui, certo? Então temos o quê? Que x, esse é o x, é do x do ponto médio, vai ser o quê? XA, o x do A, mais o x do B, dividido por 2. O y é análogo. Como o ponto x vale 30 e o x A vale 19, então fica assim. Ó, olha a questão de novo, ó. O x do M é 30, o x do A é 19. Por isso que esse valor aqui, certo? Então, nós queremos saber o xb. Então, daqui, nós isolamos o xb, nós temos 41, certo? E análogo para yb. Tente fazer esses cálculos aqui, é facinho. Mas o que a questão quer, na verdade? Ele quer o quê? A soma das coordenadas de B. Então, o que vai ser a soma das coordenadas de B? Vai ser o x de B mais o y de B. Então, x de B é 41. O y de B é menos 31. 41 menos 31 dá 10. Então, a resposta é A. Vamos para a questão 4. Questão 4 é parecido com a questão 1. Ele quer que determine o perímetro do triângulo ABC. Então, se ele quer o perímetro, o que é o perímetro? É a soma dos lados de um triângulo. Então, primeiro você vai calcular a distância entre o AB, depois de BC, depois AC, somar essas distâncias, que é o perímetro, e você vai chegar na resposta. Então, vamos para a questão 5. Seja o ponto BAB e o ponto Q C menos 2, dois pontos do plano cartesiano, tais que AC é menor que zero, B é menor que zero e C é menor que zero. Podemos afirmar o quê? Então ele quer, na verdade, o quê? Ele quer saber que quadrante o P se encontra. Por isso que eu falei que era importante aquele exercício, saber quando a ordenada é positivo, quando a abscissa é positivo, quando é negativo. É isso que nós vamos ter que fazer. Então, refrescando algumas coisas da memória antes. Aqui é o que? Eu quero saber quando o número é positivo vezes um número positivo, vai dar o quê? Positivo. Quando o número é negativo vezes um número negativo, é positivo. Um negativo vezes um positivo, é um negativo. Um positivo vezes um negativo, é um negativo. Sabendo que o C é negativo pelo enunciado, AC é menor que zero, então AC é negativo. Então, A é positivo ou negativo? Bom, o C, sabemos que é negativo, porque isso aqui é dado pelo enunciado. Isso aqui também é dado pelo enunciado. Então, nós queremos saber o valor de A. Olhando esses casos, que caso que vai ser? Bom, se o C é negativo, então ou vai ser esse, ou vai ser esse. Como o resultado é negativo, então vai ser esse caso. Então o A vai ser o quê? Positivo. O A é positivo. Então, se o A é positivo, temos o quê? Que a abscissa é positivo e a ordenada é o quê? Negativo. Igual o quadrante que se encontra, então. Pensa um pouco nessa resposta. Então, vamos ver no exercício anterior. Então, se a abscissa é positiva, então ele está para cá. Se a ordenada é negativa, então ele está para cá. Então, ele se encontra em igual quadrante. Ele se encontra no quarto quadrante, porque a abscissa é positivo e a ordenada negativa. Ok?
Então, o ponto se encontra no quarto quadrante, então, resposta aqui tá 4, né? Mas é de verdade A, B, C, D. Então a resposta é D, tá? Algumas considerações. Ainda existe mais questões na lista. Faz. Tira, tenta fazer as duas do Enem, que é muito boa, e tira as dúvidas no Classroom. Lembrando que a lista tem bastante questões ainda. Tem a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12. Aqui está as soluções. E no capítulo 2, que está mais para frente, se você clicar aqui, ele vai direto na questão do Enem. Tenta fazer essas duas, tá? Do Enem, que é muito importante. Tem outro site de questões, muito bom. E aqui é a referência da onde eu tirei as questões, tá bom? Então, a aula é isso. E a próxima aula é o módulo 2. Até mais.